O pequeno produtor de São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul, Ivair Ribeiro, está finalmente podendo negociar uma dívida de mais de R$40 mil que contraiu com financiamentos rurais. E comemora poder virar essa página e investir de novo em seus negócios. Estou aí negociando uma dívida que há tempo tem, essa dívida de Pronaf, para mim poder tocar minha propriedade ou acessar crédito no banco. Isso aí veio numa boa hora. O Desenrola Rural, o programa de regularização de dívidas e facilitação de acesso ao crédito rural da agricultura familiar, já está em andamento. Desde o fim de janeiro, mais de 1 milhão de produtores podem negociar as suas dívidas, incluindo assentados da reforma agrária, pescadores, quilombolas e indígenas. Para isso, podem procurar uma agência bancária e aproveitar os descontos, que chegam a 96%. E as dívidas podem ser parceladas em até 145 vezes. As condições são personalizadas. Theo Dias, procurador da Fazenda Nacional, explica quais débitos podem ser negociados. Não é só a dívida decorrente do crédito rural que pode ser negociada. Na PGFN, esse contribuinte agricultor familiar ou a cooperativa de agricultura familiar pode ter o próprio crédito rural de safras passadas, inscrito em dívida ativa, mas também pode ter o ITR, o Imposto Territorial Rural, relativo a imóvel rural que ele detenha, pode ter imposto de renda, outros créditos de natureza tributárias, multas ou qualquer outro valor que ele esteja devendo à União. A produtora rural de Brasília, Maria Ribeiro, faz parte de uma associação e de uma cooperativa agrícola que vende alimentos para escolas públicas e sabe como é importante estar com o nome limpo para quem produz no campo. Para o produtor pequeno, sozinho, fica difícil. Então precisa ele ter o nome limpo, sim, para fazer um empréstimo de acordo com o que ele pode pagar. Theo Dias, procurador da Fazenda, lembra que o objetivo central do programa é levar de volta o crédito a quem precisa. Esse é o maior interesse do Desenrola Rural, é trazer esse contribuinte à regularidade junto à União, junto às instituições financeiras e ao mercado financeiro de modo geral, para que ele consiga participar do Plano Safra, do Pronaf, ter empréstimos facilitados para tocar a sua produção, conseguir investir na sua propriedade, conseguir produzir alimentos, conseguir empregar pessoas. Se você estiver inscrito na dívida ativa da União, pode acessar direto o site do Regularize, utilizando o seu CPF. O endereço é www.regularize.pgfn.gov.br. Já se a dívida for do Pronaf, Programa Nacional da Agricultura Familiar, ou outras adquiridas junto a bancos, é preciso procurar a instituição financeira para regularizar a situação. Se a dívida for referente ao crédito instalação, é preciso ir direto ao INCRA para quitar os débitos com desconto. Em caso de dúvidas ou dificuldades, sindicatos e entidades do setor podem ajudar no processo de renegociação. Reportagem Graziela Mendonça. Organização Mundial da Saúde alerta sobre a interrupção do tratamento contra o HIV no mundo. De acordo com a OMS, a decisão do governo dos Estados Unidos de suspender a ajuda externa brecou o fornecimento de medicamentos em 8 países. Portanto, em breve, essas nações podem ficar sem esses remédios, que podem salvar vidas, segundo a Organização Mundial da Saúde. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, afirmou que a medida pode anular 20 anos de progresso no combate à AIDS. Segundo ele, isso pode levar a mais de 10 milhões de casos de HIV e 3 milhões de mortes relacionadas à doença. Para a OMS, a falta de financiamento tende a causar o fechamento de 80% dos serviços essenciais de saúde apoiados pela organização no Afeganistão, por exemplo. O órgão informou que pretende cortar a meta de financiamento para operações de emergência de mais de $1 bilhão para
872 milhões no período de 2026 a 2027. Da Rádio 2, Fabiola Altran. A Advocacia Geral da União, AGU, conseguiu remover conteúdos enganosos sobre o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, e o Programa Universidade para Todos, ProUni. As postagens divulgadas no Instagram e no Facebook foram retiradas pela Meta após notificação extrajudicial. Os perfis removidos anunciavam consultorias para obtenção de financiamento ou bolsas, mesmo sem atender aos critérios de renda exigidos pelos programas. A AGU, a pedido do Ministério da Educação, argumentou que as postagens violavam os termos de uso das plataformas ao promover práticas fraudulentas. A notificação destacou que a tentativa de burlar políticas públicas para obter vantagem financeira configura infração, sujeita a punições como suspensão de contas. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Você sabia que nossa emissora é líder de audiência no aplicativo Radiosnet? Isso mesmo. Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com. O Mais Médicos foi criado em 2013 para garantir atendimento médico a toda a população, especialmente aos brasileiros em situação de vulnerabilidade. Em 2022, havia cerca de 13 mil profissionais em atividade. Hoje, esse número dobrou. São 26 mil atendendo a população. E esse número vai aumentar ainda mais com o lançamento do novo edital do programa, o primeiro de 2025, anunciado nesta segunda-feira pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, com abertura de 2.279 vagas. Com essas vagas, a gente chega a 28 mil médicos e médicas distribuídas em todo o país, o que significa hoje o atendimento direto a 60 milhões de brasileiros. A presença desse médico e médica aumenta muito a capacidade de resolver os problemas de saúde na própria atenção primária em saúde. Várias evidências que mostraram que a presença do médico e mais médicos reduziu o encaminhamento para atenção especializada, reduziu custos hospitalares, tratou melhor as pessoas perto de onde elas vivem. Esta primeira fase do edital é voltada a gestores de 4.771 municípios, que têm até o dia 24 de março para se inscreverem no programa. Em seguida, os profissionais de saúde poderão escolher a área de atuação, para que comecem a atuar já no mês de maio. Os detalhes foram apresentados pelo secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Felipe Proença. Com esse edital, o município vai confirmar necessidade ainda desse profissional. E a partir daí, com a confirmação das vagas, a gente faz o lançamento então, da próxima etapa, que é o edital para os profissionais. Então, os médicos selecionam as localidades e aí depois tem a chegada dos profissionais. Esse processo é feito ao longo do mês de abril para que os profissionais estejam nas localidades no mês de maio. Estão previstas vagas afirmativas para médicos negros, quilombolas, indígenas e com deficiência. O Mais Médicos também inclui um eixo de formação profissional presencial. Em Brasília, 402 médicos brasileiros e estrangeiros participam de um ciclo de formação até o dia 11 de abril. Depois, eles serão alocados em cerca de 180 municípios e 15 distritos sanitários de saúde indígena. O médico Gutenberg de Andrade estudou no Paraguai e se prepara para trabalhar no interior do Ceará pelo programa Mais Médicos. Estou retornando para o nosso Brasil para atender o nosso povo, uma cidadezinha com 16 mil habitantes. Estou muito ansioso e animado para poder chegar lá e contribuir, porque eu sempre via e acompanhava os meus colegas que já passaram por aqui e eu quero sentir essa transformação e poder contribuir também para isso. Os profissionais do Mais Médicos atuam nas equipes de saúde da família, que acompanham de perto a população e, quando necessário, encaminham para uma consulta com profissionais especializados. Por meio do prontuário eletrônico do SUS, é possível saber se o paciente voltou à unidade para retorno da consulta, se as informações estão completas e se os exames estão em dia. Reportagem Graciele Bittencourt. Realizar o sonho da casa própria ficou mais difícil para o brasileiro. Além da alta dos juros para quem precisa financiar a compra, os preços dos imóveis subiram 0,68% em fevereiro. Sem esquecer que em 2023, os imóveis já tinham ficado cerca de 5% mais caros.
E em 2024, eles dispararam 7,73. Em fevereiro, o preço médio do metro quadrado foi de R$ 9.130, ou seja, um apartamento padrão de 70 metros saía por R$ 639 mil. O resultado da pesquisa FIPZAP tem como base os valores de imóveis já prontos, apurados em algumas das principais cidades do país. O levantamento ainda aponta, porém, que o valor do metro quadrado varia bastante, de cerca de R$ 6 mil em capitais como Cuiabá, Campo Grande e Natal, a mais de 11 mil em São Paulo e Florianópolis. Sem falar em Balneário Camboriú, Santa Catarina, cidade com o metro quadrado mais caro entre os municípios pesquisados. Em média, R$ 14.200. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. O Senado Federal aprovou um projeto de lei que obriga emissoras de rádio e televisão públicas, educativas e comunitárias a divulgarem informações sobre prevenção de doenças. A divulgação deve ter 3 minutos diários de inserção durante a programação das emissoras. A proposta seguiu para a sanção presidencial. O projeto estabelece que as emissoras devem veicular gratuitamente material educativo sobre a prevenção de doenças específicas no período de realização de campanhas de combate a essas enfermidades. Conforme a proposta, o Poder Executivo divulgará anualmente o calendário das campanhas. A proposta determina ainda a punição das emissoras que não cumprirem as regras conforme o Código Brasileiro de Telecomunicações. A matéria foi relatada pelos senadores Marcelo Castro, do MDB do Piauí, na Comissão de Ciência e Tecnologia, e por Flávio Arnes, do PSB do Paraná, na Comissão de Comunicação e Direito Digital. O texto foi uma iniciativa do deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Após ser sancionada, a lei entrará em vigor na data de sua publicação. Reportagem Bianca Mingotti. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. O governo brasileiro repudiou as declarações do presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol, Conmebol, Alejandro Domingues, feitas em 17 de março. Em nota oficial, o Brasil criticou a falta de ações efetivas da entidade para combater o racismo nos torneios que organiza. A Conmebol tem sido alvo de críticas por não adotar medidas eficazes para punir atos discriminatórios. O governo cobrou das federações nacionais uma atuação firme contra o racismo e pediu políticas de inclusão para ampliar o acesso de grupos vulneráveis ao esporte. O Brasil reafirmou o compromisso com o combate à discriminação e defendeu ações concretas para garantir a igualdade racial em todas as modalidades esportivas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Pessoas físicas e empresas podem destinar parte do imposto de renda devido para projetos esportivos em todo o país. A doação é feita por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, que permite que pessoas físicas doem até 7% do imposto devido e empresas até 2%. O governo federal orienta que, para doar, basta calcular o valor disponível, escolher um projeto e fazer o depósito diretamente na conta da entidade responsável. O recibo gerado é validado pelo Ministério do Esporte e enviado à Receita Federal. A lista com todos os projetos que podem ser apoiados está na página da Lei de Incentivo ao Esporte, no endereço gov.br/esporte. O prazo para a declaração do Imposto de Renda 2025 vai até 30 de maio. Quem optar pelo modelo completo pode participar da iniciativa. O Ministério do Esporte fez um vídeo explicando o passo a passo da doação. O conteúdo está disponível no endereço youtube.com/@minesporte e também no site gov.br/esporte.
Com supervisão de Lucília Araújo, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, visitou nesta terça-feira, dia 18, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a nova fábrica da empresa automotiva Toyota, em Sorocaba, São Paulo. Na cerimônia foram anunciados investimentos de 11 bilhões e meio de reais na expansão da unidade até 2030 para a produção de veículos modelos híbridos flex. Segundo Alckmin, o investimento de hoje vai gerar mais de 2.000 empregos direto, fora os empregos indiretos. Prevista para começar a operar em 2026, a nova fábrica terá 160 mil metros quadrados e capacidade produtiva de 100 mil carros por ano, um aumento de 50% em relação ao atual Parque Fabril de Sorocaba. Em seu discurso, o presidente Lula ressaltou a importância da relação entre Brasil e Japão, referindo-se à origem da montadora Toyota, e disse que conhece o toyotismo desde os anos 1980, quando trabalhava como metalúrgico. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, elevou a taxa básica de juros em 1 ponto percentual. Com isso, a Selic passou de 13,25% para 14,25% ao ano. A decisão foi tomada na noite de quarta-feira. Segundo nota do Banco Central, a decisão levou em conta o ambiente externo, principalmente a conjuntura econômica dos Estados Unidos. O contexto tem gerado dúvidas sobre o ritmo de desaceleração da desinflação e sobre a postura do Fed, o Banco Central americano. A taxa Selic é um dos principais instrumentos de política monetária no país, sendo utilizada, entre outras coisas, para garantir a estabilidade dos preços. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar começou nesta terça-feira, dia 18, o pagamento do Garantia Safra referente a 2023-2024. O programa vai beneficiar quase 560 mil agricultores familiares em 11 estados, com um total de 670 milhões de reais. O auxílio é destinado a produtores com renda de até 1,5 o salário mínimo que cultivam entre 0,6 e 5 hectares de feijão, milho, arroz, algodão ou mandioca. O pagamento ocorre quando há comprovação de perdas acima de 50% da produção por eventos climáticos. Os valores seguem o calendário dos benefícios sociais e são depositados em conta poupança digital da Caixa Econômica Federal. Agricultores com pagamentos bloqueados podem apresentar defesa em até 60 dias. Mais informações podem ser solicitadas pelo e-mail garantiasafra.cgs@mda.gov.br ou pelo telefone 61 3218 3319. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. Essa é a hora, não tem tempo a perder. Com os cursos de conclusão acelerada da Faculdade UniBF, agora vai. Graduação a partir de 1 ano e meio e pós-graduação a partir de 4 meses. São mais de 1.200 cursos de ensino à distância, para dar a virada que a sua carreira precisa. E o melhor, parcelas que cabem no seu bolso. UniBF é para quem não tem tempo a perder. Acelera, agora vai. Informação UniBF 22 99951 0907.